sejam bem-vindos, né, mais uma vez para as aulas de estatística. Então, no módulo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre probabilidade. Estamos aí entrando na reta final do curso, né? Então, a gente vai ver a probabilidade e a seguir a gente vai conversar um pouco também sobre a distribuição das probabilidades. Essa partezinha de probabilidade e distribuição de probabilidades, ela já diz respeito ao que a gente chama de estatística indutiva. Então, nós finalizamos a estatística descritiva com as medidas de dispersão e agora vamos dar vamos dar uma introdução à estatística indutiva, tá? Então, o que é que a gente vai ver? Vai ver o que significa a probabilidade. Então, muitas vezes a gente consegue entender e visualizar as situações de uma probabilidade rapidamente. Vamos lá. Bom, primeiro, vamos diferenciar um pouco. Então, a gente tem aí a estatística e a probabilidade. Ora, são elementos, são conteúdos que constituem a matemática. Mas eles diferem de que maneira, né? Então, na estatística, a gente diz que ela faz parte da matemática aplicada. Já a probabilidade, ela faz parte da matemática pura, tá? Ora, e por que a probabilidade está dentro da estatística? Porque aquele início que a gente vê da estatística descritiva, como o próprio nome diz, a gente vai descrever os dados, né? A gente organiza, a gente descreve. E com esses dados, a gente pode tomar decisões, não é? Mas, se você trabalha também com o que se chama de estatística indutiva, que é a parte que você trabalha a matemática pura, ou seja, a probabilidade, distribuições de probabilidades, e mais um pouco a fundo os testes estatísticos, é claro que a sua tomada de decisão ela será mais segura, não é? Porque aí você vai utilizar mais recursos matemáticos para tomar suas decisões, certo? Bom, e quais são os conceitos básicos que a gente precisa saber para poder ir para a definição de probabilidade, entender um pouco e trabalhar com a probabilidade? Bom, esses três conceitos aqui são os que a gente chama de conceitos básicos. Então, a gente tem o experimento aleatório, o espaço amostral e um evento. Ora, quando a gente fala de probabilidade, a gente fala de experimento. Então, vamos fazer um experimento. Experimento é uma experiência, né? Então, experimento aleatório quer dizer que ele não tem nenhuma pré-definição do que vai acontecer. Realmente é aleatório. Quando a gente fala uma coisa aleatória, uma tomada de elementos de forma não uniforme, tá? Aleatória. Como a gente falou lá de uma amostragem aleatória, vamos fazer uma amostragem aleatória, ou seja, não tinha nenhuma ordem. Por exemplo, um sorteio, certo? Só que aqui a gente está falando de experimento, ou seja, você vai praticar uma ação também, mais uma ação, vamos dizer, com elementos mais palpáveis. Por exemplo, lançar uma moeda, né? Então, essas figurinhas aqui, elas estão propositadamente colocadas porque quando se estuda a probabilidade, normalmente, se vocês forem ver os livros, os autores tratam a probabilidade ligados a jogos de azar. Então, os jogos, não é, desde a antiguidade, eles surgem e aí o estudo dessa tomada de decisão nos jogos, não é, constitui os elementos da probabilidade. Então, constitui o que se definiu, o que se tomou como conceitos de probabilidade. Então, você lançar a moeda, você jogar um dado, você fazer um sorteio, não é? Então, qual é a chance, qual é a probabilidade que você tem de ser o vencedor? Isso diz respeito à probabilidade. Espaço amostral. O espaço amostral é tudo aquilo que pode vir a acontecer. Fazendo um paralelo com conjuntos, a gente fala de conjunto universo. Então, na matemática, na estatística, a gente trata de conjunto, vamos assim dizer, não é? Na matemática lá básica que você aprendeu. Na probabilidade, a gente fala de espaço amostral. Espaço amostral é tudo aquilo que envolve os acontecimentos do evento que você vai estudar. E aí já entra o evento. E o que é um evento? Um evento
é um elemento do seu espaço amostral. Um ou mais elementos do seu espaço amostral, certo? Então, por exemplo, nesses jogos aqui que a gente está tratando. Então, quando você lança uma moeda, qual é o espaço amostral do lançamento de uma moeda? Ora, todo mundo conhece o dinheiro, né? A gente trabalha com dinheiro, a gente vive com dinheiro, a gente trabalha por dinheiro, né? A gente precisa do dinheiro. Então, você tem uma moeda. A moeda a gente tem um lado que chama cara, o outro lado chama coroa. Essas duas faces da moeda compõem o que a gente chama de espaço amostral. O que seria um evento? O evento seria um desses lados, ou uma dessas faces. Então, probabilidade de você lançar uma moeda e obter face cara. Então, espaço amostral, cara, coroa. Evento, cara, tá? Da mesma forma, com relação ao dado. Então, quando a gente tem um dado, você tem 6 faces, não é? 6 faces, de 1 a 6. Então, de 1 a 6 constitui o espaço amostral. Qual é a probabilidade de você lançar um dado e obter face 6? Ora, 6 eu estou estabelecendo como sendo o seu evento, tá? Então, toda vez que eu estabeleço um elemento, um ou mais elementos dentro do meu espaço amostral, isso eu estou estabelecendo que seja o evento que eu vou estudar, certo? Da mesma forma, em sorteios. Então, eu posso ter uma urna com várias bolas, elas podem ser da mesma cor, de cores diferentes, não é? Eu posso ter também cartas de baralho, então a gente tem muitos exemplos na probabilidade, na definição básica da probabilidade, que relacionam as cartas de um baralho. Então, toda vez que a gente vai determinar a probabilidade de um evento, eu preciso saber quem é o espaço amostral, tá? Porque senão eu não consigo determinar essa probabilidade. Ou seja, se eu não conseguir estabelecer o espaço amostral, eu não tenho como calcular essa probabilidade pela definição clássica. Eu posso estudá-la pela distribuição das probabilidades, certo? Bom, só complementando aqui, com relação ao espaço amostral. Então, no lançamento de uma moeda, você tem cara, coroa. No lançamento de 2 moedas, você já vai ter que pensar mais um pouco e estabelecer o seu espaço amostral. Então, quando você lança 2 moedas, ora, eu não tenho mais cara e coroa apenas. Eu tenho cara, 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 coroa, coroa, cara e coroa, coroa. Ou seja, eu tenho um espaço amostral de 4 elementos compostos por 2 elementos cada um. Então, qual que seria o evento? O evento seria, por exemplo, você obter 2 faces cara. Então, você tem um par, cara a cara, no meio de 4 pares que formam o seu espaço amostral. Da mesma forma, você teria que observar quem são os elementos no lançamento de dados e no caso de urnas de sorteios, em geral, os autores pedem para observar ou já colocam uma situação. Se você vai fazer a retirada da bola com reposição ou sem a reposição, tá? Porque se você tira um elemento do espaço amostral, ele vai ser alterado, óbvio. Se você repõe e vai tirar novamente, ele volta a ser o que era antes e você vai fazer um novo cálculo, tá bom? Mas vamos lá. Então, dentro dos eventos, a gente já predetermina alguns deles. Quais seriam? Não é? A gente já conclui algumas coisas. Por exemplo, evento. O que é um evento impossível? Olha, impossível é uma coisa que, diante daquela situação, não pode acontecer. Então, por exemplo, você tem um dado. Então, você vai fazer o lançamento do dado. E alguém lhe pergunta, olha, qual a chance que você tem de obter uma face 8? Ora, isso é impossível. Então, é um evento impossível. É um evento certo e impossível. Por quê? Porque você só tem um espaço amostral que vai de 1 a 6. Você só tem 6 faces, tá? Pois bem, e o certo, se o seu espaço amostral é de 6 elementos, 6 faces, então, se alguém pergunta qual a probabilidade de você lançar um dado e obter face de 1 a 6,
Ora, todas as chances. É certo que você tenha, não é, 100% de acerto. Quando a gente referencia 0 e 1, é porque alguns autores tratam essa probabilidade inteira, não é, como valor absoluto, 0 ou 1. 0 nenhuma, 1 100%, tá? Só não está representada em porcentagem. Mas enfim. E os eventos complementares são aqueles que se complementam, como o nome já diz. Por exemplo, você vai sair hoje, então você liga o rádio e alguém diz assim: a previsão de chuva hoje é de 70%. Ora, se a previsão de chuva é de 70%, isso quer dizer que a probabilidade de não chover, de não haver chuva, é o complemento para o total, que é 100%. Ou seja, nessa situação você tem 70% de chance de chover e você tem 30% de chance de não chover. Eventos complementares são eventos que se complementam para formar o total de 100%, tá bom? Bom, e como é que a gente determina essa probabilidade, que se chama probabilidade clássica? Primeiro, eu tenho que saber quem é o meu espaço amostral, eu tenho que estabelecer quem é o meu evento. Por quê? Porque eu preciso do número de elementos de cada um desses valores que eu falei há pouco, ou seja, número de elementos do meu espaço amostral, número de elementos do meu evento. Porque oficialmente, né, classicamente, a definição de probabilidade é a razão entre esses dois valores, ou seja, você vai dividir, como está dito aqui na definição, o número de elementos do seu evento, estou chamando o evento de evento A, não é? Em geral, se representa os eventos e o espaço amostral por letra maiúscula, com a simbologia de conjunto, porque, como eu falei antes, existe uma relação entre conjunto, subconjunto, espaço amostral e evento, tá? Então, você vai dividir probabilidade de haver o evento A, é o número de elementos do evento A, dividido pelo número de elementos do seu espaço amostral. Você obtém um número absoluto, porque você está trabalhando com variáveis de mesmo valor, de mesma grandeza. Para você encontrar ela em porcentagem, você multiplica por 100%, tá bem? Bom, por exemplo, vamos aos exemplos. Então, voltando para a moeda. Mesmo sem você visualizar essa operação aqui, se você conversa com um colega, está brincando com um colega, vai jogar, não é? E aí diz assim, qual é a chance que você tem de lançar uma moeda e obter face cara? A qualquer um que você perguntar vai responder metade, ou diz 50%, meio a meio. Então, o que significa isso? Significa que a chance de você obter a face cara é 50%. Mas por que esse 50%, né? Então, na probabilidade, a gente define, primeiro, o espaço amostral da moeda, que é cara e coroa. Ou seja, eu tenho dois elementos. Evento, cara, eu tenho um elemento. Então, se eu divido o número de elementos do evento pelo número de elementos do meu espaço amostral, nesse exemplo eu obtenho 0,5, valor absoluto. Multiplicado por 100%, eu obtenho 50%. De fato, a chance que você tem de obter face cara é 50%, tá? Então, toda essa operação que foi feita intuitivamente, eu tenho como comprovar aqui pela definição clássica da probabilidade. Da mesma forma, se perguntar qual é a chance que você tem de obter face coroa, 50%. Por quê? Porque eu tenho o mesmo espaço amostral e eu também tenho o mesmo número de elementos para o evento coroa. Bom, com relação ao dado, ora, a gente pode fazer inúmeras perguntas em relação ao dado, mas primeiro eu tenho que saber quem é o espaço amostral. Espaço amostral de um dado, 6 faces, número de elementos, 6. Questão, qual a probabilidade de aparecer um número ímpar no lançamento de um dado? Ora,
ímpar é o 1, o 3 e o 5. Então, eu vou ter 3 elementos. Você também rapidamente poderia ter respondido. Ora, eu tenho 3 números pares, 3 números ímpares, será a metade. Mas por quê? Como é que a gente prova isso? Pela definição da probabilidade. Então, número de elementos do evento, 3, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, 6. Aqui a gente tem a representação da fração simplificada. Dividindo e multiplicando por 100, como no exemplo anterior, eu vou obter 50%. Então, qual a probabilidade de você obter um número ímpar no lançamento de um dado? 50%. Qual a probabilidade de você obter um número par no lançamento de um dado? 50%. Por quê? Coincidentemente, também, nessa situação, o número de elementos pares é igual ao número de elementos ímpares. E se a pergunta fosse, qual a chance, qual a probabilidade de você obter face 6? Como eu falei há pouco no início da aula. Ora, você só tem uma face 6. Então, 1 dividido pelo total de elementos, que é 6. 1/6. E aí você pode pensar um pouco, ora, mas quando a gente vai jogar, a gente acha tão difícil tirar a face 6, né? Muitas vezes a gente está jogando, está brincando, isso é muito difícil tirar a face 6. Ora, probabilisticamente não. Pela probabilidade, pela definição, a chance que você tem de obter qualquer uma das faces é exatamente a mesma, tá? Exatamente a mesma. Procura responder, faz esse exercíciozinho que você vai comprovar isso. Bom, além dessa definição, a gente tem algumas outras situações onde eu preciso trabalhar com a adição e a multiplicação das probabilidades. Por quê? Porque nem sempre eu tenho uma definição direta, como a gente viu anteriormente. Por exemplo, eu posso ter eventos que são mutuamente exclusivos. O que é que isso significa? Ora, eles podem acontecer, não é? Simultaneamente, mas eles não vão interferir um no outro, tá? Ou eu posso ter, não é? Um conjunto, vamos voltar um pouquinho no conjunto e retomar duas definições antes de a gente continuar. Olha, a gente tem aqui por esses desenhos, a gente chama isso gráfico de Venn, ou diagrama de Venn, como a gente falava anteriormente. Então, a gente tem duas operações de conjuntos. A gente tem a união e a intersecção. Então, quando eu estou trabalhando com eventos mutuamente exclusivos, eu posso ter 2 eventos, eles não terem nada em comum, mas eles podem ter elementos em comum. Ou seja, eu posso ter onde eu tenha que calcular uma probabilidade que diga respeito a esses 2 elementos, onde eles tenham o conjunto união deles, que é o espaço amostral inteiro, sem nenhum elemento em comum, ou eu posso ter também o espaço amostral, onde esses conjuntos terão elementos em comum. Ou seja, se eles têm elementos em comum, eu preciso ter um pouco de cuidado quando eu vou calcular a probabilidade. Por quê? Porque a probabilidade, como a gente acabou de ver, diz respeito ao número de elementos do conjunto do evento que você está trabalhando, tá bem? Então, ó, nessa situação aqui, quando a gente tem elementos em comum, eu vou fazer como eu fiz em conjuntos. Eu tenho probabilidade da união, será a probabilidade do evento A mais a probabilidade do evento B, menos a probabilidade da intersecção. Por quê? Porque esses elementos da intersecção, eles já foram contabilizados no A e no B, tá? Separadamente. Por isso que eu preciso excluir. Essa equaçãozinha, ela é derivada da equação quando a gente calcula número de elementos da união de um conjunto. É exatamente da mesma forma. E quando eu não tenho nenhuma intersecção, basta que eu some essas 2 probabilidades, tá? Eita, professora, não estou entendendo nada. Não tem problema. Leia mais uma vez, dê uma olhadinha
nesses gráficos com atenção e vamos ver um exemplo. Bom, então, qual seria o exemplo? Bom que agora tem o exemplo com cartas, tá? Quem não costuma jogar, só aí relembrando, quem não tem muito conhecimento de carta de baralho, a gente, em geral, tem baralhos com 52 cartas, são 4 naipes, 52 vão dar 13 cartas para cada naipe, tá? Então, 13 de ouro, 13 de paus, 13 de espadas e 13 de copas, tá? É até interessante para quem nunca jogou, pega um baralhozinho, dá uma olhadinha. A gente tem elementos com figuras, elementos sem figuras. E, em geral, também os livros trazem muito exemplo, quando a gente começa a estudar a probabilidade, exemplos diz respeito a cartas, tá? Bom, então a pergunta diz, se retirarmos aleatoriamente uma carta de baralho com 52 cartas, qual a probabilidade de ser um 8 ou um rei? Ora, tem um conectivozinho aqui que é bem interessante, esse ou. Então, no jogo do baralho, numa carta, você não pode ter 8 e rei ao mesmo tempo. Você só pode ter uma carta de 8, ainda que de naipes diferentes, ou uma carta de rei. Então, a gente tem uma situação onde eles são exclusivos, cada um vai acontecer separadamente, e eles não têm nenhum elemento em comum, tá? Então, como é que a gente vai calcular essa probabilidade? Bom, olha, se você vai tirar uma carta de 8, quantas cartas 8 você tem? Uma de cada naipe, 4. Um total de cartas de 52, que é seu espaço amostral. Se você vai tirar um rei, você também tem 4 cartas de rei. E o seu espaço amostral é 52. Ou seja, você tem a probabilidade de tirar um 8, probabilidade de tirar um rei. Se você quer a probabilidade de tirar uma ou outra, o que você faz? Você soma essas probabilidades, tá? Por que aqui a subtração 0? Porque a gente viu no slide anterior que quando eu tenho, intersecção vazia, eu apenas somo as minhas probabilidades. Então, a gente tem 8, 52, e aí 2/3 simplificando. Essa representação aqui em fração, ela também é muito comum. Alguns autores deixam a resposta em fração, alguns autores deixam a resposta em porcentagem. É claro que a porcentagem ela dá uma noção melhor para a gente. Então, se você quer saber quanto fica em porcentagem, você divide 2 dividido por 13 e multiplica por 100%, tá bom? E aí, concluindo, uma carta não pode ser, como eu falei ainda há pouco, não pode ser 8 e rei ao mesmo tempo. Então, se diz que quando ocorre isso, os eventos são mutuamente exclusivos, tá? E nesse caso em especial, a gente não tem nenhum elemento em comum, ou seja, no mesmo conjunto, tá? Na intersecção desse conjunto. Bom, a gente tem uma outra situação que é a probabilidade condicional. Também diz respeito ao uso da definição clássica da probabilidade, mas eu vou ter que ter um pouco mais de cuidado quando eu for fazer essa probabilidade. Por quê? Porque a gente vai estudar sobre qual é a condição, se impõe uma determinada condição para você calcular essa probabilidade. Como assim? Primeiro você tem eventos independentes. Então, quando a ocorrência anterior de A não modifica a probabilidade da ocorrência de B. Diremos que a probabilidade da ocorrência de B não depende da ocorrência de A, ou seja, os eventos A e B são independentes. Quer dizer, eles vão acontecer simultaneamente, um após o outro, mas eles são independentes, tá? E aí a representação é dessa forma. Probabilidade de B dado A, que é a probabilidade de A, probabilidade de A dado B, que é a probabilidade de B. Ou seja, para eles acontecerem simultaneamente, mas independentes, eles são independentes, isso a gente considera a
intersecção dos conjuntos, dos eventos, tá? Eles vão acontecer juntos, apesar de serem independentes, um não vai interferir no outro. E aí a gente tem a multiplicação dessas probabilidades. Por que a multiplicação? Essa definição, ela vem de lá da análise combinatória. Se vocês lembrarem, vocês devem ter visto em algum momento do estudo de vocês, análise combinatória. Então, a gente trabalha com permutações, análises e combinações, tá? Então, a gente tem algumas situações onde a gente precisa da análise combinatória e da permutação, que é a multiplicação, e a gente precisa da análise e da combinação para determinar o espaço amostral, tá? Mas a gente não vai aprofundar isso aqui no momento. Vamos lá. Por exemplo, qual seria o exemplo para um evento probabilidade condicional, um evento independente? Então, a gente tem, agora a gente vai trabalhar com urnas, que é uma situação bem simples para vocês entenderem. A gente tem 30 bolas, sendo 10 vermelhas e 20 azuis. Se sortearmos 2 bolas, uma de cada vez, repondo a sorteada, ou seja, a questão está lhe dizendo que você vai repor, ou seja, o seu espaço amostral vai voltar a ser o que era antes, o início, a ser sorteada na urna. Qual será a probabilidade de a primeira bola que você retira ser vermelha e a segunda ser azul? Ou seja, se colocou uma ordem na retirada. Primeira bola, segunda bola, tá? É uma situação de permutação, é exatamente aquilo que a gente viu antes. Então, a gente vai fazer o produto das probabilidades. Ora, para você tirar uma bola vermelha, se eu tenho 10, 10 é o meu elemento, é o evento vermelho. 30 é o total de bolas, então a probabilidade é 10 sobre 30. Para você tirar um azul na segunda, você tem 20 bolas azuis no total de 30 bolas. Então, a gente vai ter 20, que é o evento, o número de elementos do evento, sobre o total, que é 30. Então, eu tenho probabilidade de tirar a vermelha, 10 por 30, probabilidade de tirar azul, segunda, 20 por 30. Eu vou fazer o produto dessas probabilidades e obtenho a probabilidade de tirar exatamente uma bola, como a questão pediu. Sortearmos uma de cada vez, a primeira vermelha e a segunda azul. Bom, então, o que é que a gente tem? A gente tem a probabilidade de retirar a bola vermelha, 10 em 30, e a de tirar a segunda retirada azul, 20 em 30. Ou seja, se você simplifica ou multiplica, você vai ter a fração 2/9. De novo, você pode dividir e multiplicar em porcentagem. Fica mais fácil a visualização do quanto por cento. Por exemplo, 15%, 30%. Qual a chance que você tem de fazer essa retirada dessa maneira, tá? Então, essa situação é quando eles são independentes. E quando eles forem dependentes, o que é que vai acontecer? Olha, vai acontecer que a gente vai ter que ter um pouco de cuidado na hora de fazer a probabilidade por conta do espaço amostral, tá? Então, a representação aqui dos dependentes diz o seguinte, que quando você tira a probabilidade do evento B ocorrer depois da ocorrência de A, é chamada probabilidade condicional de B em relação a A. Indica-se B em A, tá? B em A. Aí você tem a divisão da interseção, que a gente viu há pouco, sobre a probabilidade do evento A. Ou seja, multiplicando meios por extremos, na verdade, a probabilidade da intersecção é a probabilidade de B dado A multiplicado pela probabilidade de A. Eita, confusão, não entendi nada, professora. Vamos lá de novo para um exemplo, que eu tenho certeza que vocês vão entender. Bom, mesmo exemplozinho, só que a pergunta agora é diferente. Olha, a gente tem as 30 bolas, sendo 10 vermelhas e 20 azuis. Permaneceu. Se ocorrer um sorteio de 2 bolas,
uma de cada vez, sem reposição. Ó, é sem reposição. Então, se foi sem reposição, já mudou a situação, tá? Qual será a probabilidade de se retirar de a primeira ser vermelha e a segunda azul? A pergunta, novamente, é exatamente a mesma, porque mudou. Probabilidade da vermelha, a gente já viu. Eu tenho 10 elementos dividido por 30, que é meu espaço amostral. Probabilidade de tirar azul. Olha, quando eu vou fazer a retirada da azul, já houve a retirada de uma probabilidade de uma bola vermelha. As azuis e as vermelhas compõem esses 30 elementos. Então, já houve a retirada de uma bola. Se já houve a retirada de um, eu não tenho mais os 30 elementos no espaço amostral. Então, eu tenho uma condição, uma dependência dessa retirada, dessa probabilidade. Então, ó, a gente tem azul na segunda retirada. Olha, eu continuo com 20 azuis. Mas eu não tenho mais 30, eu tenho 29 porque já foi retirada uma vermelha, tá? Então, essa é a condição. Com reposição, sem reposição, e aí vai alterar o espaço amostral. Da mesma forma, se multiplica, não é? Agora, o conectivo é e. Quando a gente fala ou, se relaciona a soma. Quando a gente fala e, se relaciona a produto, porque os eventos vão acontecer juntos, ao mesmo tempo, tá? Só tem que lembrar que pode haver dependência ou não. Da mesma forma, você pode dividir e obter em porcentagem. Bom, e assim a gente finaliza a aula de hoje, que foi uma introdução à probabilidade. Não deixem o assunto acumular. Se tiver dúvida, mantenha contato, não é? Atenção para os prazos de execução das atividades, tá bom? E até a próxima.